Eu quero agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa. É muito importante a gente contar com a tua participação para a gente repercutir um episódio, eu diria, lamentável que se deu na última sexta-feira, na noite da última sexta-feira lá, aí em São Paulo. E é mais uma face aí do horror contra os integrantes do MST, esse massacre de trabalhadores do Movimento Sem Terra que estavam no assentamento Olga Benário, em Tremembé, aí em São Paulo. Na noite da última sexta, como eu citei, homens armados invadiram a localidade utilizando 5 carros e 2 motos e abriram fogo contra os assentados, matando 2 pessoas e ferindo outras 6. As vítimas fatais foram Valdir do Nascimento, o Valdirzão, conhecido como Valdirzão, de 52 anos, e também o Gleison Barbosa de Carvalho, de 28 anos. Todos os feridos foram levados para o Hospital Regional de Taubaté. 5 deles seguem internados, um deles em estado grave até o dia de ontem, enquanto um já recebeu alta. Os 2 homens assassinados foram inclusive velados no último domingo em uma cerimônia que contou com a presença, a participação de ministros do governo do presidente Lula. 2 suspeitos já foram identificados e tiveram mandados de prisão emitidos. Um deles foi capturado no sábado, um sujeito conhecido como Nero do Piseiro, e o outro segue sendo procurado pela polícia. Márcio, como eu citei, mais uma amostra do ódio contra o MST. Conta aqui pra gente, por favor, Márcio, como é que se deu a dinâmica dessa ação criminosa, a motivação para esse crime na avaliação de vocês da direção nacional do MST, e eu aproveito aqui para expressar a nossa solidariedade do programa ao Movimento Sem Terra. Fica à vontade, Márcio. Olha, Anderson, primeiro agradecer a solidariedade de todos as pessoas que têm um mínimo de senso de humanismo, né? No Brasil, no mundo, que nos enviaram cartas, enviaram e-mails, ligaram ou foram pessoalmente até o assentamento, no velório, desejar solidariedade e paz nesse momento terrível, né? Anderson, antes de mais nada, eu acho que é preciso contextualizar um pouco o que é o Vale do Paraíba paulista, né? O Vale do Paraíba é um bico do estado de São Paulo, que é um dos corredores fundamentais de ligação entre o eixo Rio-São Paulo, das 2 metrópoles mais importantes do nosso país. Então, é uma região densamente povoada, tem grandes cidades naquela região, como São José dos Campos, que já beira 1 milhão de habitantes, temos Taubaté, Jacareí, e outra série de cidades que são cidades de médio a grande porte, né? E todas uma muito próxima da outra. É também uma região muito dinâmica do ponto de vista industrial, de tecnologia, enfim, você tá lá, tem lá o INPE, por exemplo, tem a Embraer, tem outra série de empresas de porte nacional, multinacional, assim por diante. Por que eu estou dando esse panorama? Porque é uma região que valorizou muito nos últimos anos. E o MST chega naquela região nos anos 90 ainda, e encontra uma região decadente, principalmente no campo, na questão agrária, uma agricultura decadente, porque o Vale do Paraíba ele foi um dos principais produtores de café no final do século XIX, início do século XX. Depois teve uma rápida produção de arroz nos terrenos alagados, mas quando o MST chega, encontra uma região decadente do ponto de vista agrário. E nós, então, a partir dos anos 90, conquistamos vários assentamentos naquela região. Temos hoje 6 assentamentos, um em São José dos Campos, 2 em Tremembé, 2 em Taubaté e um em Lagoinha, que é próxima a São Luís do Paraitinga. Nesses 6 assentamentos, nós temos mais ou menos 400 e poucas famílias assentadas. Algumas há mais de 30 anos, como é o caso de um dos assentamentos de Tremembé. No entanto, nos últimos anos, com o crescimento populacional, há uma pressão permanente sobre esses territórios, na tentativa de transformar esses territórios em outras definições que não sejam da reforma agrária. E, principalmente, por especuladores imobiliários, como ocorreu, por exemplo, no caso do Pinheirinho, em 2012, aquele despejo violento que teve em São José dos Campos. Então, há uma pressão imobiliária muito forte, mas não é uma pressão imobiliária dos pobres, dos lascados da vida. É uma pressão imobiliária de grandes agentes econômicos que querem transformar territórios em condomínios, querem transformar territórios em resorts, querem transformar territórios em áreas de interesse turístico, assim por diante. E esse assentamento em Tremembé, que é o Olga Benário, nós chamamos de Comuna da Terra Olga Benário,
ele fica numa região muito privilegiada, que ele está no pé da Serra da Mantiqueira, a menos de 20 quilômetros de Campos do Jordão. Ele está na rota de subida da serra, destino a Campos do Jordão, que é uma cidade nacionalmente conhecida pelo seu teor turístico, né? Principalmente o turismo de inverno. Bom, então há uma pressão já há alguns anos, e nós viemos denunciando já há muito tempo, essa especulação em torno do assentamento Olga Benário. Só que, muitas vezes, o Estado brasileiro é muito lento na contenção dos conflitos. Ele chega depois que o conflito acontece e a tragédia já está instalada. Uhum. E aí nós tivemos, então, essa cena lamentável na sexta-feira, à noite, de mais de uma dúzia de capangas fortemente armados, em 5 carros, em 5 motos, com armas de grosso calibre, que invadiram o assentamento, atacaram aonde estava ocorrendo uma concentração de pessoas justamente para impedir uma invasão, e a tragédia foi muito grande. Só não foi pior porque estava à noite e a nossa companheirada conseguiu se esconder nas matas, no capim, assim por diante. Mas eles, além de matarem 2, saíram executando testemunhas pelas costas, saíram caçando testemunhas com lanternas no meio da mata para executar possíveis pessoas que pudessem reconhecer os participantes dessa chacina. Então foi uma cena lamentável, mas tem uma lógica econômica por trás disso. Não é uma briga de vizinho como quer afirmar a delegacia. Um horror, né, o Márcio? Acima de tudo, esse episódio envolvendo o crime, o assassinato, o massacre dos sem terra aí em Tremembé, é uma situação lamentável que precisa ser denunciada. Eu queria te perguntar algo, eu queria explorar algo que você acabou de alguma forma tratando aqui na tua primeira explanação. Já há um histórico de ações criminosas nesse assentamento, o Márcio, ou é a primeira vez que ocorre uma situação como essa, um conflito? Não conflito, não dá para chamar isso de conflito, evidentemente, esse massacre que a gente viu, mas já há algum tipo de histórico de tensionamento nesse assentamento? Sim, Anderson, já. Infelizmente já. Na verdade, eu costumo dizer que já era uma tragédia anunciada. Mesmo o companheiro Valdir, que era uma das lideranças mais destacadas da região, já tinha sofrido ameaças. E ameaças de invasão naquela comunidade já existem há mais de 10 anos. E fortaleceu muito depois do golpe de 2016 e a ascensão do bolsonarismo. Porque aí você bagunça as regras institucionais e deixa os territórios altamente vulneráveis. Assim como os territórios indígenas, quilombolas, reservas extrativistas, os assentamentos de reforma agrária passaram a ser alvos desses ataques, né? Não ataques diretos, mas ataques ideológicos, ofensas, ameaças de invasão, ameaças de incursão, pessoas alheias à comunidade rondando os assentamentos, o seu entorno, o seu perímetro. Então, isso nós já tínhamos alertado várias autoridades de que poderia acontecer a qualquer momento uma tragédia. Mas, infelizmente, como eu disse, o Estado brasileiro é muito vulnerável, é muito lento em prever situações de conflitos. Geralmente atua depois que o conflito já ocorreu. A gente vai falar, inclusive, daqui a pouquinho sobre justamente a relação entre o governo do Estado e o MST, o governo do Estado de São Paulo, que é gerido pelo Tarcísio de Freitas, um bolsonarista de carteirinha, e isso tem muito a ver com o que aconteceu na última sexta-feira lá aí em Tremembé. Agora, o João, você trouxe aqui para a gente que esse episódio se deu patrocinado por grupos que têm interesse imobiliário naquela região, naquela área, naquele assentamento do MST, é isso mesmo? Isso, Anderson. Eu costumo dizer que o Nero do Piseiro é a ponta do iceberg. Ali vai ser o novelo de linha que a gente vai ter que desatar. Mas a figura central que deve ser preso a qualquer momento, que está com prisão preventiva, é o Ítalo. E esse que é o segundo que está com prisão preventiva. Porque o Nero do Piseiro é o aliciador de milícias. Uhum. O Ítalo é o ponto de encontro entre a lógica econômica e o banditismo. Então, esse Ítalo deve ser preso a qualquer momento, e se não for preso, pode atrapalhar as investigações e continuar ameaçando as demais vítimas, inclusive. Por isso, inclusive, nós pedimos o acompanhamento federal do caso, porque
como você citou, o governador Tarcísio não precisa falar aqui, ele mesmo fala por si. Quantas e quantas declarações o governador Tarcísio já deu, dizendo que uma das metas do governo dele é aniquilar o MST no estado de São Paulo. A partir do momento que um governador de um estado tão importante como o estado de São Paulo vai em rede nacional, vai em cadeia pública, dizer que uma das metas do governo é aniquilar o MST, já dá mostras de qual vai ser o tratamento que não só o governo, mas as forças paralelas ao Estado vai dar também ao MST. Aliás, um governo do Estado poderia colocar como meta o fim do analfabetismo, o fim da fome, o fim da demanda por moradia de baixa renda, mas não. Ele coloca como meta acabar com o MST, acabar com o PT, acabar com os grupos vulneráveis. Essa é a lógica do bolsonarismo, infelizmente. Infelizmente, né, hoje, o Márcio, é isso que a gente tem visto ao longo desses últimos tempos. Agora, essa região aí de Tremembé, você falou que ela tem uma proximidade com Campos do Jordão, não é isso? Que é uma região muito valorizada aí em São Paulo. Então, esses interesses imobiliários estão ligados justamente à valorização dessa região de Tremembé por conta da proximidade com Campos do Jordão, seria isso? Isso, mas não só com Campos do Jordão, que é uma região turística, mas o Vale do Paraíba em si, ele se valorizou muito nos últimos 20 anos, né? É uma região que cresceu bastante, é uma região de intensificação das atividades industriais e também de deslocamento populacional. É uma região densamente povoada, né? Então, os territórios que foram conquistados pelo MST nos anos 90, hoje todos eles sofrem essa pressão. E também não podemos tampar o sol com a peneira, como é uma região de logística muito importante, atravessado por uma das principais rodovias do país, que é a rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, também é ponto de logística para as outras atividades não formais da economia brasileira, que todos nós sabemos que é o contrabando, narcotráfico, a atuação das milícias, e é uma região militarizada. É uma região que está próxima Agulhas Negras, né? É uma região que tem uma base aérea muito forte em Taubaté. Então, nós temos várias lógicas imperando sobre o mesmo território que, digamos assim, acabam sendo muito forte a intensidade da violência naquela região. É lamentável tudo isso que a gente vê, o Márcio, mas a gente espera que haja uma ação efetiva das autoridades em relação a isso. Eu queria voltar à discussão a respeito da segurança desses assentamentos aí na região de Tremembé, em São Paulo. Por que o Estado ele não garante a segurança desses integrantes do MST? Eu não me refiro apenas ao governo de São Paulo. Vocês já chegaram a manter algum diálogo para além da gestão do Tarcísio de Freitas com o governo federal em relação a essas ameaças que eram feitas aos assentados em Tremembé, nessa região? O Márcio, já foi feito algum tipo de alerta em relação a isso ao governo federal, dada a inação da gestão do Tarcísio de Freitas? Sim, Anderson. Na verdade, as denúncias já têm longos anos, né? Já tem denúncias que foram feitas em 2015, tem denúncias que foram feitas em 2021, por exemplo, na gestão do Bolsonaro. E, novamente, agora, em 2023, protocolamos as denúncias. O que acontece? Para nós do MST, o INCRA deveria ser uma espécie de FUNAI do Sem Terra. Deveria ser um órgão, uma autarquia extremamente potencializada. Veja, o INCRA é a autarquia responsável pela governança territorial no Brasil. Olha a situação do INCRA. Os últimos concursos que foram feitos para ter novos servidores ainda consta do final da ditadura militar. É o salário mais baixo das repartições públicas federal no Brasil. Então, é um órgão extremamente sucateado. Nós nem devemos culpar a gestão do INCRA, os funcionários do INCRA, dado o tamanho da demanda e a quantidade de pessoal disponível. O INCRA em São Paulo, se não me engano, tem pouco mais de uma centena de funcionários. Deveria ter no mínimo 500 funcionários, porque nós temos mais de 20 mil famílias assentadas no estado de São Paulo. Então, assim, é um órgão extremamente sucateado, tem a necessidade urgente de ter novos concursos
para absorção de novos servidores, tem que ter um plano de carreira de valorização profissional, tem que ter estrutura disponível para circular, como carros, diárias, enfim. Então, tem assentamentos nossos que fica mais de 6 meses sem ter a presença de um técnico do INCRA. Isso é prato cheio para que outras pessoas, outros interesses, possam começar a pressionar a comunidade. Eu acho que a saída não é uma saída policialesca, botar um posto de guarda em cada assentamento. Não é disso que se trata. Mas quando você tem uma presença efetiva de uma autarquia que é o responsável pela promoção da reforma agrária no Brasil, você inibe atividades ilícitas como essa que tendem a querer se instalar nos assentamentos. É isso, né, Márcio? Falta uma ação mais efetiva do INCRA nesses assentamentos. A gente também tem falado muito a respeito do desgaste desses órgãos de Estado que deveriam promover a segurança e garantias para essas populações. A gente fala muito da FUNAI, do próprio INCRA aqui no programa, falta uma valorização desses órgãos aqui no nosso país. Infelizmente, parece que o governo Lula não está muito preocupado com isso. Você falou que a solução não seria policialesca para garantir a segurança desses assentados do MST, mas o Renato Cinco, que é um ex-vereador aqui no Rio de Janeiro, é muito ligado a essas questões do campo e do meio ambiente. Ele traz aqui um questionamento que eu queria te passar, o Márcio, e diz aqui o seguinte: o MST não poderia criar uma empresa de segurança privada para proteger os assentados? Poderia se financiar com contratos com sindicatos e outras organizações populares que precisam de segurança. Vocês já pensaram nessa possibilidade, Márcio? Olha, Renato e Anderson, nós temos uma longa discussão e uma longa tradição do debate e concepção de segurança. Uhum. Para nós já fizemos muitos debates longos, debates acalorados, qual que seria a melhor estratégia de segurança, porque o MST, durante 40 anos, sempre foi alvo de ataques de milícias, de pistolagem, das oligarquias agrárias brasileiras, enfim. Nós perdemos muitos militantes, seja na mão do Estado, seja na mão das milícias, da pistolagem, assim por diante. Mas nós entendemos o seguinte: o dia que o MST rumar para um caminho de segurança que não seja a segurança de massa, a segurança popular, nós transformamos num alvo maior ainda. As experiências históricas mostram que todos os movimentos camponeses no Brasil que tiveram qualquer relação com a luta armada foram aniquilados, foram destruídos, foram caçados. Então, é uma decisão política do MST, que o MST vai ser a nossa estratégia é movimento popular, movimento de massas. A nossa segurança está na quantidade de pessoas que a gente mobiliza. E a nossa segurança, a segurança da militância, é sempre ter o vínculo permanente com as massas. Infelizmente, nesse caso do Olga Benário e outros casos que acontecem no Brasil, é que o nível da disputa estava para além das nossas necessidades. Uma coisa que não tinha muito o que fazer, digamos assim. Nós não estávamos lá isolados, nós tínhamos mais de 20 companheiros e companheiras, entre homens, mulheres e crianças, dentro daquele lote que estava vago. Nós estávamos, digamos assim, dentro da nossa estratégia de segurança, que era rodeada pelo povo. Mas o nível da disputa não tinha paralelo com a nossa estratégia, porque eles foram para aniquilar, eles foram para chacinar pessoas, né? Então, lamentavelmente, nesse caso, não teria outra possibilidade a não ser as forças de segurança estatais estarem alertadas e presentes para coibir esse tipo de situação. Uhum. Ao que parece, eles já foram com esse objetivo, acima de tudo, de exterminar os assentados do movimento dos trabalhadores sem terra. É lamentável tudo isso, João ou Márcio. A gente espera que haja uma ação efetiva do Estado brasileiro no sentido de garantir a segurança dos trabalhadores sem terra, dos assentados lá entre Tremembé e também em todo o país, né? A gente tem falado muito a respeito aqui no programa da necessidade de uma reforma agrária efetiva no nosso país. Eu queria encerrar justamente com isso, para além dessa discussão, desse massacre horroroso que a gente observou na última semana, o Márcio, fala um pouquinho a respeito dessa necessidade que há
de uma reforma agrária no país? E como é que o governo Lula tem lidado com isso na avaliação de vocês do MST até aqui? Esse terceiro mandato do presidente tem dado sinalizações no sentido de promover uma verdadeira reforma agrária que é tão necessária no nosso país? Ô Anderson, um dos primeiros lemas do MST, quando surgiu no final da ditadura militar, era o seguinte: sem reforma agrária não há democracia plena em nosso país. Esse lema continua presente até hoje e não será superado enquanto não houver uma política ampla de reforma agrária. Por quê? Discutir reforma agrária no país é discutir as relações de poder, é você destronar uma oligarquia agrária do poder que já está lastreada há mais de 500 anos. Essas oligarquias agrárias é que dão as cartas no Brasil profundo. Eles que mandam nos juízes, eles que mandam nos promotores, eles que mandam nos prefeitos, eles que mandam nos delegados de polícia. Ou eu estou falando besteira? É só circular aqui pelo interior de São Paulo, nas pequenas cidades. A gente sabe de onde vem o poder. O poder vem dos coronéis, vem das oligarquias, vem dos latifundiários. Quem manda na economia, manda na política. E o Brasil só se reencontrará com a sua democracia plena a partir do momento que nós fizemos uma ampla e profunda reforma nesse país. E a reforma agrária é um dos pilares centrais. Essa é uma questão. A segunda questão é que a reforma agrária é uma medida de desenvolvimento econômico. Todos os países capitalistas que realizaram a reforma agrária tiveram processos de crescimento mais equilibrado, mais dinâmicos, porque a reforma agrária ela é uma fonte de suprimentos das matérias-primas para a manufatura, ao mesmo tempo que ela absorve os produtos industriais produzidos, como maquinaria, tratores, implementos, assim por diante. Ou seja, um país que tem um alto grau de concentração da terra não consegue desenvolver sua indústria. E, por último, um dos pilares da reforma agrária é mudar a lógica da produção. A produção sobre o agronegócio é voltada toda à demanda externa, voltada à demanda do mercado internacional. A reforma agrária dinamizaria a produção de alimentos, dinamizaria a oferta de alimentos saudáveis e promoveria um processo de barateamento do custo da vida de vida do povo brasileiro. E por último, Anderson, mesmo, eu diria o seguinte: o assentamento algabenário, ele não é um assentamento abandonado, como quer pregar a mídia, que houve uma disputa lá interna, que houve uma briga interna porque é um assentamento abandonado. O assentamento algabenário é um assentamento maravilhoso, fantástico. O trabalho que a comunidade fez de recuperação ambiental. Olha, quando nós conquistamos aquela terra em 2005, era uma plantação de eucalipto abandonado. O nosso povo implementou, nesses últimos 20 anos, mais de 50 unidades de produção agroecológicas, que é o chamado SAF, Sistemas Agroflorestais. Lá dentro daquela comunidade, nós tínhamos um programa de coleta de sementes. Inclusive o Valdirzão, que é um dos camaradas que tombaram, era um dos precursores do programa de coleta de sementes na Mata Atlântica. Eram guardiões da biodiversidade. O que eles fizeram nos últimos 20 anos foi recuperar toda a Mata Atlântica do entorno, das áreas degradadas, das áreas de reserva legal. E é um assentamento que produz hortifruti, produz frutas e abastece Tremembé, abastece Taubaté, abastece toda a região do Vale do Paraíba. Tem feiras agroecológicas, tem programa de cestas agroecológicas que entrega a produção nas casas. É um assentamento fantástico. Então, o que nós precisamos defender é o seguinte: a reforma agrária, ela é justa, ela é necessária, ela é uma medida essencial para um desenvolvimento equilibrado do nosso país e ela deve ser uma defesa daqueles que, de fato, querem que esse país seja um país justo um dia nessa nossa vida, né? Uhum, não tenha dúvida, é fundamental que haja uma reforma agrária justa para que vocês do MST tenham um espaço para poder trabalhar, para poder garantir a sua subsistência acima de tudo. E esse assentamento Olga Benário não poderia ganhar um nome melhor. A Olga Benário, que é uma figura histórica da esquerda, a gente inclusive vai conversar ao longo dos próximos dias com a filha da Olga Benário, a professora Anita Prestes, filha de Olga, com
Luiz Carlos Prestes, outra figura histórica da esquerda aqui no nosso país, enfim, ela vai estar aqui conosco no programa. Ô Márcio, eu quero, por hora, agradecer esse papo aqui que você fez com a gente e, mais uma vez, prestar a nossa solidariedade. A gente vai continuar acompanhando o desenrolar dessas investigações em relação ao massacre que a gente teve em Tremembé aí na última sexta-feira e traremos novas notícias e contamos aí com a participação de vocês do MST, que já há muitos anos dialogam com a gente aqui no Faixa Livre, trazendo informações e, acima de tudo, defendendo os direitos dos trabalhadores rurais sem terra. Obrigado mais uma vez, Márcio. Força aí para vocês e que esse episódio lamentável não volte a se repetir, que o Estado brasileiro garanta a segurança do MST de um jeito ou de outro. Obrigado mais uma vez, Márcio. Meu abraço forte para você. Eu que agradeço, Anderson, em nome do MST, essa oportunidade de estar aqui trazendo, esclarecendo os fatos, né? Lembrando que lá no Vale do Paraíba nós temos o assentamento Olga Benário e o assentamento Luiz Carlos Prestes, né? Então, nós temos... Aliás, esse é um dos ódios que a burguesia tem de nós, porque quando nós conquistamos um território, nós homenageamos os lutadores do povo brasileiro. Nós temos assentamento Milton Santos, assentamento Olga Benário, assentamento Rosa Luxemburgo, assentamento Luiz Carlos Prestes, assentamento Florestan Fernandes, enfim, todos os nossos grandes pensadores, intelectuais e revolucionários desse país estão homenageados em nossos territórios. E esse é um dos motivos da raiva, do ódio dessa burguesia. Porque quando eles querem fazer desaparecer do pensamento social brasileiro os nomes que construíram perspectivas críticas a essa sociedade, né? E nós vamos continuar homenageando. E, quiçá, daqui uns dias, teremos um assentamento Valdir Nascimento, e outro Denis, e tantos outros que tombaram nessa luta. É isso, Márcio. Figuras que merecem, acima de tudo, ser homenageadas, ainda mais depois de um episódio trágico como esse que a gente observou na última sexta. Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Meu abraço forte para você e até a próxima, viu, Márcio?